Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria. Começando aqui o nosso Café com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sempre lembrando que eu gravo aqui frontalmente, então a mão que eu faço sinal da cruz é a minha mão direita. Então a mão direita vai à minha fronte, certo? Então, diante deste mover, nós começamos aqui agradecendo a Deus, a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas nós queremos sempre começar assim, louvando a Deus. Como é bom te louvar, Senhor. Senhor, louvo-te por sua grandeza. Tudo o que sou e o que tenho, eu louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em Ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagro a minha vida, a minha família, o meu coração, a minha esposa, meus filhos, a minha casa, o meu trabalho. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder, a vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, a nossa vida só tem sentido se a cada dia a gente dar esse passo na fé, acreditando na palavra, acreditando nos ensinamentos, acreditando naquilo que Deus tem para nós. E diante deste alimento espiritual, diante desse ensinamento da igreja, dando andamento ao índice analítico no catecismo, nós estamos falando sobre a ação humana. Hoje é o parágrafo 1724. O Decálogo, o Sermão da Montanha e a Catequese Apostólica nos descrevem os caminhos que levam ao reino dos céus. Então o Decálogo, os 10 mandamentos, o Sermão da Montanha, nós vamos ver um pouquinho aqui. O Sermão da Montanha, ele nos remete a esse complemento do Decálogo, dos 10 mandamentos, a perfeição. O nosso Senhor Jesus, ele não veio retirar uma só vírgula, mas ele veio trazer a plenitude. O Novo Testamento, no parágrafo 1720, um pouquinho para trás, o Novo Testamento usa várias expressões para caracterizar a bem-aventurança, a qual Deus chama o homem à vinda do reino de Deus, a visão de Deus. Então ele nos convida a ver a nossa vida, a nossa ação. Como que deve ser a ação humana? Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Então o coração puro é aquele coração que é verdadeiro, aquele coração que é reto, aquele coração que olha para Jesus e fala assim: Senhor, o que vamos fazer junto hoje? O que eu vou fazer com a minha vida, Jesus fazeria? É um coração puro, é um coração que se deixa ser inclinado para a verdade que vem de Jesus. Então, como que eu trato os meus? Como que eu reajo diante de uma situação, de uma acusação? Como que eu reajo diante de um mal? Como que Jesus reagiu? Esse é o verdadeiro coração puro, verdadeiro, aquele coração que é reto para Deus. Não quer esconder nada, quer ser um homem justo, uma mulher justa, íntegro, é um homem reto, é um homem com objetivo, uma mulher com objetivo. E vamos dar continuidade. O caminho que leva ao reino dos céus. Neles nos engajamos passo a passo, pelas ações de todos os dias, sustentados pela graça do Espírito Santo. Fecundados pela palavra de Cristo, daremos aos poucos frutos da igreja para a glória de Deus. Então, é pelo Decálogo, os mandamentos de Deus, o Sermão da Montanha e a Catequese Apostólica. Então, é a tradição, é o mover de Deus dentro da igreja, é os ensinamentos, a palavra direcionada. Aí, queridos irmãos, nós podemos entrar num grande erro que eu percebo assim que muitos católicos apostólicos romanos não conseguem se conter. Quando você vê um erro no irmão dentro da igreja e você quer sair da igreja por causa daquele erro do irmão, é muito difícil para nós entendermos quando nós não somos cristãos, nós não somos católico apostólico romano. Quando eu sou católico apostólico romano, eu vou entender que a igreja é a hospedaria de Cristo. Onde que ele vai hospedar? Ele veio para quem? Para os leprosos, para os doentes, para os enfermos. Ele vai atrás daquela uma ovelha e busca
aquela ovelha perdida, há uma festa no céu por causa daquela ovelha que foi encontrada, por causa daquele dracma que foi encontrado. Então, é o mover de Deus querendo encontrar o nosso coração. E este coração, quando se abre para a graça, ele vai até o encontro de Deus. E ele chega ali, muitas das vezes, arrebentado, dolorido, querendo mudança de vida. Mas é onde que essa pessoa volta o olhar dela? Para Jesus, para o altar? Volta o olhar dela para o verdadeiro sentido da vida? Ela olha para Jesus, escuta a palavra e traz para a vida dela? Ou ela começa a achar pretextos para não ouvir a verdade? Como assim? Quando eu começo a ouvir a verdade, eu começo a olhar o defeito do irmão. Jesus chamou atenção disso. Ele falou, quanto aquele que aponta um dedo para o irmão, tem 5 voltando para você. Quando você olha o cisco no olho do irmão, você não cuida da trave que tem no seu. Então, queridos irmãos, para a salvação, a unidade com Cristo, a unidade com Deus, é você ter um coração puro, é ter um coração pobre. O Sermão da Montanha, onde que nós vemos lá em Mateus capítulo 5, versículo 8 em diante. Você vai ver ali um direcionamento de Jesus, ele ensinando os seus discípulos a viver a verdade. E quantas palavras de Jesus, irmãos, nos direcionam para este caminho, que nós damos passos, nós enganjamos com ele. No parágrafo 721 vai dizer assim: Deus nos colocou no mundo para conhecê-lo, servi-lo e amá-lo. Então, como que eu vou conhecê-lo, vou servi-lo e vou amá-lo se eu estou olhando para um irmão e não para Jesus? Por isso, querido irmão, o testemunho de vida de um irmão com o pecado dele é um testemunho que não vai deixar você cair no mesmo pecado. Então você vai enxergar o pecado. A maior mal que nós não conseguimos é ver o pecado. Nós achamos que tudo pode, tudo é legal, tudo é aceito. Por dar um exemplo, eu antes de conhecer, eu achava que eu sendo casado, eu queria ter uma vida de solteiro. Então eu casei, eu tive a minha opção de escolha, eu quis ter amigos que caminham no mesmo conscientemente que o meu, eu sou casado, eu tenho família, eu estou buscando um objetivo, que é um trabalho digno, é o sustentar a minha casa, é demonstrar amor para minha família no trabalho, é demonstrar amor para minha esposa e para meus filhos. Só que eu fui entender isso bem depois, por falta de ver a verdade. Quando você escuta assim, a gente tem que ser feliz, a gente tem que viver a vida. Às vezes você não compreende o que é ser feliz e viver a vida. Satanás vai te oferecer isso. Hoje no Rosário falou isso, muito isso. Ele é o pai da mentira. Ele não vai falar assim, olha, estou mentindo para você, você está acreditando. Ele vai te mostrar coisas assim que parecem ser corretas diante dos olhos dos homens, né? Todo mundo faz isso, todo mundo traz esposa, todo mundo briga, todo mundo xinga, todo mundo é mal educado. E por que eu não posso ser? Por que você tem que se rebaixar aos outros? Jesus fala, quando alguém te fizer um mal, dê o outro lado da face. E aí você vai falar assim, isso aí não existe. É a voz de Satanás. A que voz que eu estou escutando? É da serpente ou de Deus? Existe sim. Existe o bom esposo, existe o bom pai, existe o cristão, existe aquele que segue Jesus. E ele disse bem claro, olhando nos nossos olhos: o meu caminho é um caminho estreitinho, Satanás é largo. Por quê? Tudo pode. Você já viu aquela frase, tudo posso naquele que me fortalece? Então eu vou dizer para você, tudo pode? Não. Mas tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou passar pelas dificuldades, vou passar por tudo com Jesus. Pega a sua palavra para a gente finalizar aqui. Então o Decálogo, o Sermão da Montanha e a Catequese Apostólicas nos descreve o caminho. E nós vemos aqui os ensinamentos com Jesus. Nós estamos vendo que eu tenho que servi-lo, amá-lo e conhecê-lo. Então como que eu vou conhecer o Senhor se eu não leio a palavra, se eu não coloco em prática? Ouvir a palavra, ouvir ensinamentos. Nossa, que lindo que você falou. Mas e a minha prática? Eu estou vivendo ela? Vamos lá? 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. O Catecismo cita o 1 Pedro 1, 4, parágrafo 121, falando sobre isso. Conhecer Jesus, servi-lo e amá-lo, faz parte dessa engajação, passo a passo, pela ação de todos os dias e sustentado pelo Espírito Santo. Nós vamos pedir ao final que o Espírito Santo nos ilumine. E que no Evangelho de todos os dias a gente consiga trazer para a nossa vida. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, na sua grande misericórdia. Ele nos fez renascer pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma viva esperança. Aqui é a carta de São Pedro. Para uma herança incorruptível,
incontaminável e imarcessível, reservada para vós nos céus. Para vós que sois guardados pelo poder de Deus, por causa da vossa fé, para a salvação que está pronto para se manifestar nos últimos tempos. E isso que constitui a vossa alegria, apesar das aflições passageiras a vós serem causadas ainda por diversas provações, para que a prova a que é submetida a vossa fé, mais preciosa que o ouro perecível, o qual, entretanto, não deixamos de provar ao fogo, redunde para o vosso louvor, para a vossa honra e para a vossa glória, quando Jesus Cristo se manifesta. Querido irmão, então quando nós somos provados, nós passamos pelo fogo. E aí nós vemos se a nossa fé está sendo abalada, ou se a nossa fé é somente em homens e mulheres ou é em Jesus Cristo. Mas eu posso sim vencer unido a Ele, está dizendo aqui a palavra. Então a tua salvação, a tua ação humana hoje diante do engajar-se com Deus, é você ouvir o decálogo, ouvir o sermão da montanha, é você ouvir os apóstolos, a catequese apostólica, e você se unir neste caminho, olhando o exemplo bom deles, os exemplos de vitória, os exemplos de derrotas, e você trazer para a sua vida e fazer dessa situação um sustento pelo Espírito Santo. É você pedir que essa palavra, esse agir, traga para a sua vida um modelo de vida sustentada pela mão poderosa de Deus. Coloca a mão no teu coração. E diante desta palavra, diante desse ensinamento, diante desse valor precioso que Deus nos dá hoje, a ação humana diante do proceder dos 10 mandamentos, do sermão da montanha e da catequese apostólica, dos exemplos, dos ensinamentos, trazer para o nosso agir, trazer para nós, para nosso caminhar. Sabe, irmãos, como é importante isso? Às vezes a gente não compreende o mundo porque nós queremos compreendê-lo vivendo nele, com o meu humano mundano. Mas se eu caminhar no mundo com o meu humano unido a Deus, unido ao querer de Deus, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso com Ele, nele, conhecendo Ele, vivendo com Ele. Não tem como, irmão, eu conviver com o pecado, com a desgraça e querer que Deus haja coisas boas na minha vida. Pois nosso Deus não é intruso. E Ele não tem dois senhores, ou você é de Deus ou você é de Satanás. Você já viu aquela historinha? Eu vou contar mais uma vez. Um homem em cima do muro e de um lado tinha um homem desesperado chamando para descer e do outro um cara tomando ali um negocinho, aquela cadeira de praia assim, tudo beleza. E aquele homem olhou para baixo e falou assim: o que foi que você está desesperado? Falou: vem, desce daí. Falou assim: mas por que você está desesperado? Falou: porque eu quero que você venha junto com nós. Falou: quem é você? Falou: sou Jesus. Falou: e quem que é ele que está ali? Falou: é Satanás. Aí ele olhou para Satanás e falou assim: por que você não fala nada? Jesus está desesperado me chamando. Ele falou assim: quem está em cima do muro é meu. Desce do muro, irmão. A tua família, o teu casamento, viva o sacramento do casamento. Hoje o Evangelho do Dia vai dizer isso. Desce de cima do muro, meu irmão. A tua vida familiar com seus filhos, com seu pai, com a sua mãe, você que é jovem, desce de cima do muro. O que você está buscando para satisfazer o teu amor, a tua alma, te preencher? Quantas coisas você já buscou no mundo e não te preencheu? O que mais precisa? Deus permitiu isso para que você compreenda que as coisas deste mundo é passageira, que as provações são passageiras, mas o amor é eterno, a vida como da comunhão com Jesus, a comunhão eucarística, os sacramentos é eterno. O que nós vamos levar aqui deste mundo não é roupa, não é carro, não é veículo, não é nada disso. Isso tudo vai ficar, está mais que comprovado quando você vê um desastre e você vê o desespero. O dinheiro não compra tudo isso. Quando você vê uma enfermidade, entra em desespero, porque a pessoa tem muito dinheiro e fala assim: eu vou morrer agora, como disse Jesus. O homem plantou, encheu seu celeiro, e na hora que ele estava cheio de dinheiro, ele morreu. Ele fez tudo humanamente, do ter, mas o verdadeiro sentido ele não soube enxergar. Por isso, meu irmão, hoje, o caminho que nós vamos indo junto para o reino dos céus, vamos caminhar com Deus. Rezemos. Pai nosso que estais no céu,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Você tem um dia abençoado por Deus. Um abraço aos irmãos que estão participando. Um bom dia, meu amigo, também. Que Deus abençoe grandemente o seu dia. Aos irmãos aí, vou citar os nomes aqui, ó, Maicon, Kate. Um abraço de coração. Sim, que eu puder, sempre a gente vai estar junto aí, partilhando. Obrigado pela participação. Que Deus ilumine sempre a vida de vocês. Sabe, irmãos? E a maior graça é isso. É você ver, nós caminhamos juntos. Unidos. Pai, filho, esposa, irmãos de fé, olhando para Jesus. Que Deus abençoe cada um de nós. Um grande abraço. Daqui a pouquinho o Lecto Divino vai falar sobre o casamento. Muito bom, hein? Que Deus abençoe.